Olá, eu me chamo Jussara e eu faço parte do grupo composto pela Antônia Paula, Letícia Maria, Sabrina Uchoa e Iris de Andrade. Nós somos estudantes do primeiro módulo de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Piauí de Pedro II. Nós estamos participando do terceiro ciclo de palestras para a divulgação do conhecimento científico. Nessa apresentação que nós vamos fazer, ela é referente à disciplina de Projeto Integrador 1, e nós temos como orientador o mestre Marcelino. O nosso tema é a inteligência artificial e as desigualdades sociais. O que nós vamos abordar diz respeito à inteligência artificial e às desigualdades sociais. O nosso objetivo é levantar algumas considerações e preocupações das consequências da inteligência artificial em relação às desigualdades sociais. Se esse desenvolvimento tecnológico ele vai agravar, permanecer ou reduzir uma desigualdade social. Nós vamos tratar do conceito, do histórico e das funções da inteligência artificial. Também nós vamos levantar alguns setores em que a inteligência artificial vai estar presente. Assim como também nós vamos falar do conceito de democracia, de desigualdades sociais e de políticas públicas. A origem da inteligência artificial. Então, como surgiu a inteligência artificial? A inteligência artificial não é algo novo, nem deste século. Pode-se dizer que começou com esse nome em 1956, com um professor chamado John McCarthy, da Universidade de Dartmouth, em Hanover, nos Estados Unidos. Então, o John McCarthy, ele se juntou com alguns colegas desse colégio, e eles começaram a estudar formas de ensinar as máquinas. A partir desses estudos feitos, eles começaram a pontuar alguns aspectos e elaboraram uma proposta de pesquisa sobre isso, sobre a inteligência artificial. A partir daí, o John McCarthy organizou um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa foi a Conferência de Dartmouth. E esse evento, essa Conferência de Dartmouth, ele ficou conhecido como o fundador da inteligência artificial. Embora esse desenvolvimento tecnológico de máquinas já tenha sido visto lá pela Segunda Guerra Mundial, de acordo com os conceitos do britânico Alan Turing. Conceito de inteligência artificial. Então, se nós formos procurar o conceito de inteligência artificial, nós vamos nos deparar com diversas respostas. Porém, todas essas respostas, elas vão nos levar a um único e específico objetivo, ou seja, atribuir capacidades humanas a máquinas, a tecnologias. Uma vez que uma máquina ela tem um nível de inteligência equivalente à inteligência humana, ela pode ser considerada uma inteligência artificial. Mas o que é inteligência? O que é essa inteligência humana? Inteligência é capacidade de aprender, conhecer, compreender, resolver problemas e situações, conflitos, ou até mesmo se adaptar a situações novas, a situações imprevistas, imprevisíveis, na verdade. E uma vez que uma máquina ela consegue fazer essa prática de resolver esses problemas imprevisíveis, ela pode ser considerada uma inteligência artificial, pois ela está tendo um nível equiparado de inteligência humana. E o termo inteligência artificial, ele representa um conjunto de software, lógica, computação e disciplinas filosóficas que visa fazer com que as máquinas realizem funções que se pensava ser exclusivamente humanas, como perceber o significado em linguagem escrita ou falada, aprender, raciocinar, reconhecer expressões faciais e assim por diante. Então, como o John McCarthy quis, O que ele quis? Ensinar as máquinas. Então, é exatamente isso, ensinar as máquinas e atribuir a elas capacidades humanas. São os objetivos da inteligência artificial. A inteligência artificial possibilita que máquinas aprendam com experiências, ajustem a novas entradas de dados e performem tarefas como seres humanos. Ferramentas de inteligência artificial são capazes de executar funções tipicamente relacionadas à inteligência humana, como reconhecimento vocal, percepção visual e tomar decisões, ou seja, capacidade de máquinas realizarem tarefas inteligentes, como resolver problemas sozinhas. Inteligência artificial é a capacidade de
dispositivos eletrônicos de funcionar de uma maneira que lembra o pensamento humano. O objetivo é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma, ou seja, a criação de máquinas inteligentes. A inteligência artificial é um ramo de pesquisas da ciência da computação que busca, através de símbolos computacionais, construir dispositivos que simulem a capacidade do ser humano de ser inteligente. Como o próprio nome já diz, a IA tem como objetivo simular uma característica humana muito específica, a inteligência. Seu foco está na elaboração de sistemas que simular com perfeição o raciocínio humano. Mais do que criar linhas de programação, a IA busca criar máquinas que possam se adaptar, aprender e desempenhar tarefas como pessoas. Oi, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar para vocês em que setores a IA está sendo e pode ser aplicada. Por exemplo, na saúde. A IA ela facilita o diagnóstico de pacientes através de imagens. Setores como a radiologia têm utilizado esta tecnologia para melhorar a velocidade e a precisão dos diagnósticos. São milhares de imagens feitas diariamente para avaliar. Tudo isso, os médicos contam com a ajuda de computadores e da inteligência artificial. Na educação, a ferramenta da inteligência artificial estão tornando possíveis tutoriais digitais, curricular personalizados e programas de aprendizagens que se adaptam aos alunos. O relacionamento com o consumidor é importante. Tem muitas empresas, né, que tem um assistente virtual que hoje ele responde a comandos, cria diálogos proativos e continua com clientes enviando mensagens na hora que eles precisam. Agricultura. A agricultura é usando imagens captadas por drones. A IA ela pode ajudar produtores ao redor do mundo a ganhar maior controle sobre suas safras, identificando o melhor momento para o plantio, monitorando lavouras e até prevendo o preço do seu produto. Os drones eles podem ser pilotados por uma pessoa no chão, com o controle. E em dados de sensores espalhados pela lavoura, os sistemas conseguem avaliar a presença de praga. O transporte e a mobilidade. Ajuda na melhoria da mobilidade das pessoas, otimizando o uso dos modais de transporte em tempo real, melhorando o uso de espaço público e recomendando o melhor local para a execução de determinada atividade. Indústrias. Existem diversas indústrias que adotam a inteligência artificial em seus sistemas de produção, por meio de interface interativa e da identificação de imagens. A IA ajuda a acelerar tanto a produção quanto a manutenção. Empresas. É utilizado como forma de potencializar os resultados, aumenta a produtividade, economizar tempo. Ela pode ser implementada em diversos setores para melhorar o desempenho de tarefas e ajudar profissionais de gestão a mapear
como setores como a aplicação de gestão, assistência pessoal, mecanismo de segurança e muitos outros setores em empresas. E em muitas outras áreas, né? Por exemplo, tem a segurança no negócio, na infraestrutura. A IA ela ajuda em muitas coisas. A expansão da IA em todos esses campos e serviços pode impactar as desigualdades sociais? Sim, né? Porque a tecnologia ela melhora a produtividade e aumenta o potencial de crescimento, mas ameaça empregos. Por exemplo, na agricultura, na área de máquinas, já existem prototipos de tratores que funcionam sem a necessidade de um operador humano. Também na indústria, há equipamentos que fabricam os produtos sem precisar de ser operado por um humano. E saúde, educação, né? Todas essas áreas também têm problemas. A origem da desigualdade social no Brasil. A desigualdade no Brasil começa com a chegada dos portugueses a uma terra desconhecida. E nessa terra havia os nativos que ali viviam, né? Os povos guaranis. Esses povos viviam do que a terra lhe dava e tinham as suas próprias crenças, que foram desqualificadas pelos portugueses, pois eles achavam que a cultura deles era superior à dos nativos daquela terra, acentuando o etnocentrismo ali. E o que é o etnocentrismo? É quando determinadas pessoas, né, consideram que o seu grupo étnico e que sua cultura é superior à outra. Então, os portugueses que viviam vestidos, né, achavam que a cultura deles era superior às dos indígenas. Então, com a invasão portuguesa, houve este choque cultural. A cultura nativa daquela terra contra a cultura dos portugueses, né? Os nativos não usavam roupas, faziam pintura corporal e viviam do que a terra lhe dava, do que caçavam, né? Já os portugueses vestiam roupas, né? As mulheres tinham maquiagens exuberantes e eles tinham objetos que os indígenas nunca tinham visto, como espelhos, facas, armas. Então, com o tempo, os nativos denominados indígenas foram escravizados e, além disso, homens e mulheres foram sequestrados ou comprados e trazidos por navios negreiros para serem submetidos a trabalhos escravos, acentuando a desigualdade que já existia ali naquela terra, porque os portugueses já se achavam superiores aos nativos. Então, com a chegada dos negros, essa superioridade ficou ainda maior, né? Acentuando também o fator cor ao etnocentrismo. Os escravizados que adoeciam durante a viagem para reduzir custos eram jogados vivos no mar por nobres brancos católicos portugueses. Então, mesmo após a abolição da escravatura em 1888, as formas de desigualdade não cessaram de se produzir, pelo contrário, aumentaram mais ainda. Pois hoje a gente tem desigualdades de gênero, de sexualidade, de idade, de etnia e principalmente de religiosidade. E o que são as desigualdades sociais? A desigualdade social é um processo produzido por relações sociais, como a escravidão ou pela apropriação da força do trabalho ou de outros processos de acumulação e concentração do capital. Então, faz parte de todos os países, em todos os países do mundo, a gente vai encontrar desigualdades sociais. Em alguns lugares com alto índice, em outros lugares com baixo índice. Então, faz parte das relações sociais. Então, ela vai excluir os desiguais, seja por questões de economia, de gênero, de raça ou de um grupo social. Então, essa forma de desigualdade, ela prejudica e limita os estados sociais dessas pessoas que vivem à margem da desigualdade, porque elas não têm acesso aos direitos básicos, como acesso à educação, à saúde de qualidade, a trabalho, à propriedade privada e até a um bom transporte, né? Então, em sociedade em que as pessoas vivem de maneira diferente, vestem roupas diferentes, não são consideradas desigualdades, porque elas estão optando por viver aquilo. O fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso ou não aos direitos, e no acesso ou não à oportunidade. Então, de acordo com o seu, a desigualdade tende a se acumular. Então,
Logo, determinados grupos de pessoas, de classes sociais que têm acesso a uma boa escola, vai ter acesso a uma faculdade, vai ter acesso a emprego, são os mais favorecidos, né, economicamente. E logo eles vivem, convivem, crescem juntos. Então é um círculo vicioso que nunca vai se acabar, né? Eles não vão permitir que pessoas que vivem aqui. Eles não vão permitir que pessoas que vivem aqui na miséria subam ao mesmo patamar que eles. Então, e o Brasil encontra-se na faixa dos países com um alto índice de desigualdade social. No ranking mundial, o Brasil está na 120ª colocação. E a inteligência artificial, ela vai causar desigualdade social? Quando se fala em inteligência artificial nos dias de hoje, essa é uma questão bastante pautada, né? Porque tem uma grande preocupação com isso. Alguns empresários, físicos, professores e institutos estão dando a sua opinião sobre isso. No caso, o professor Virgílio Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele diz que a robótica e a inteligência artificial podem gerar desemprego e aumentar a desigualdade social, né? Ele diz que o Brasil deveria ter dados sobre quantos empregos deverão ser perdidos pelo processo de inteligência artificial e quais áreas serão mais afetadas, além de prever políticas para minimizar os efeitos do processo. Então, ele acredita que sim, que a inteligência artificial vai causar desigualdade social e que o Brasil deveria ter uma ideia de quantos empregos vão ser perdidos devido a isso. Então, um novo relatório da instituição Sutter Trust do Reino Unido, realizado pelo Boston Custom Group, aponta outra consequência atrelada à robótica, que é o aumento da desigualdade social. A organização prevê que a próxima onda de automação aumentará ainda mais a diferença entre pobres e ricos, caso os governos não tomem medidas que enderecem o problema. A automação reduzirá as chamadas empregos semi-administrativos. A inteligência artificial tem sido treinada para lidar com tarefas administrativas há um tempo. Então, em um mercado de trabalho cada vez mais acirrado, desenvolver competências complementares cobrarão o seu preço. Então, esse instituto ele também acredita que a inteligência artificial vai causar desigualdades sociais e que ela vai aumentar mais ainda a diferença entre pobres e ricos. Né? Então, esse instituto, ele acredita que vai aumentar sim a desigualdade social devido à inteligência artificial e que aumentará mais ainda o abismo entre pobres e ricos. Já a PNUD, o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele vê que a inteligência artificial pode ser usada para reduzir desigualdades. Quem diz isso é o representante residente, né? Adjunto, o Carlos Arboleda, aqui no Brasil. Então, ele diz que a inteligência artificial deve ser utilizada de forma a não se transformar em uma ferramenta de ampliação das desigualdades dentro e entre países, né? Ele diz que, frente a essa nova realidade, precisamos urgentemente discutir questões profundas, como ética, propriedade e sua forma de utilização, para que ela não se transforme em uma ferramenta de ampliação das desigualdades. Então, a PNUD dela tem essa preocupação, ela não quer que a inteligência artificial aumente as desigualdades, né, no nosso país. Os caminhos que a humanidade escolher tomar agora serão essenciais para diminuir ou ampliar o abismo digital, mesma coisa dita pelo Instituto, que já existe hoje em nossa sociedade, que se transformou em um marcador da desigualdade, né? Então, a PNUD dela acredita que pode se reduzir, mas tem que discutir essas questões. A tecnologia pode ajudar a reduzir a desigualdade entre países, diz o presidente da Microsoft da América Latina. César Cernuda explica as oportunidades que a inteligência artificial cria na região e diz que estamos vendo a quarta revolução industrial. Então, o presidente da Microsoft, ele diz que estamos vivendo a quarta revolução industrial e que não estamos nem dando conta disso devido à velocidade que ela está acontecendo. Ele diz que há um grande debate sobre essa nova revolução industrial, se ela vai ser capaz de criar tantos empregos quanto irá destruir. Pois ele diz que nas outras revoluções industriais, vários empregos foram destruídos, mas também surgiram novos empregos. Então, a preocupação seria essa: a inteligência artificial vai destruir alguns empregos, mas também pode criar novos empregos para aquelas pessoas, né? Então, se cada vez que uma dessas revoluções industriais, mais empregos foram criados do que aqueles que desapareceram, né? Então, porém, a relação, se a inteligência artificial vai criar mais ou menos desigualdades, dependerá de um fator muito importante, que é a sua democratização ou não. Então, se as empresas, se os governos, né, se preocuparem com isso, em democratizar a inteligência artificial, talvez ela não faça um abismo entre
ricos e pobres, talvez a desigualdade social seja diminuída, mas isso tudo vai depender do que esses governos, do que esses países têm em mente. O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas: demos, que significa povo, e cracia, que significa governar, ou seja, um governo do povo. Na democracia, todo povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas, que é o caso do Brasil, onde escolhemos um candidato para ser o nosso porta-voz. O que é democratizar? Uma definição bem básica, que é tornar algo acessível para todos, ou quando isso não é possível, pelo menos para a grande maioria. Democratização de inteligência artificial. O que é e como funciona? Democratização é a ideia de todos aproveitar os benefícios e oportunidades de um recurso, e com a inteligência artificial não seria diferente. Democratizar a inteligência artificial significa tornar a inteligência e seus inúmeros serviços acessíveis para todas as empresas e para todas as pessoas. Se os usos da inteligência artificial se reservar apenas para quem tem a situação financeira privilegiada, para adquirir diversos artefatos de usos da inteligência artificial, sem que o Estado, através de seus governos, adotem políticas públicas inclusivas que permitam o acesso de todos e todas ao mesmos, então o que ocorrerá é o agravamento acelerado das desigualdades sociais. Para que esse agravamento não ocorra, será necessária a adoção de políticas públicas que democratizem o acesso da inteligência artificial. E como a gente já sabe, como garantir a democratização? Através de políticas públicas e sociais. Mas o que são essas políticas públicas e sociais? As políticas públicas, elas são as diretrizes e as ações do Estado adotadas para atender aos interesses das diversas classes e dos diversos grupos sociais. Geralmente são estabelecidas para a solução de algum problema da coletividade. E a gente tem alguns exemplos de políticas públicas na área da educação pública. Expansão dos institutos federais, das universidades federais, aumentos reais dos salários de professores, kits de conectividade para os alunos dos institutos federais e das escolas estaduais públicas, entre outros. E as políticas sociais. O que é que elas são? Então, as políticas sociais, elas são, digamos que um subgrupo das políticas públicas. Porque as políticas públicas, elas são de diferentes tipos. Temos as políticas públicas econômicas, as políticas públicas tributárias e temos as políticas públicas sociais. E as políticas públicas sociais, elas estão diretamente ligadas aos direitos sociais. Mas o que seriam esses direitos sociais? Então, gente, esses direitos sociais são de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, que diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. E isso está altamente ligado às políticas públicas também, que visam garantir o bem-estar da sociedade, em geral, é claro. Algumas considerações da atual conjuntura. Apesar do impacto global da Covid-19 na economia, 47% dos investimentos em inteligência artificial não se alteraram. Então, esse é um número que a gente pode considerar alto, porque teve um grande impacto a Covid-19 na economia. E, pelo contrário, 30% das empresas planejam aumentar esses investimentos, de acordo com essa pesquisa. Apenas 16% suspenderam temporariamente, ou seja, essa palavra temporariamente, ela significa que talvez possa vir a voltar esses investimentos, e 7% diminuíram. Então, não é novidade que o uso da inteligência artificial pode acelerar os negócios. E a gente tem um exemplo, a empresa Boticário,
que se beneficiou muito com o uso da inteligência artificial. Essa empresa, ela reduziu em 5 meses o tempo de lançamento de uma fragrância no mercado, graças à tecnologia. E também, outro caso que temos é o uso da inteligência artificial para ajudar no diagnóstico da Covid-19 por meio do som da tosse. Mas a gente sabe que em torno disso envolve muito investimento, envolve muito dinheiro. De acordo com a PwC, mais de 40% dos empregos podem desaparecer ou mudar drasticamente antes de 2030. A gente está em 2021. Para chegar em 2030 nem demora tanto assim. Se a gente for pensar, mais de 40% dos empregos desaparecerem é um número muito grande. Porque atualmente o nosso país já é um país que não tem tantos empregos e que o número de desempregados é altíssimo. A própria dinâmica das empresas muda. Em estudo realizado pela HBR, nota-se que, nesse cenário, o processo decisório poderá ser democratizado. A decisão que antes era exclusiva dos líderes poderá ser diluída entre os funcionários, que detêm os conhecimentos, e entre a sociedade, de modo geral, embora isso de democratizar as decisões talvez seja uma utopia. Caso os governos não adotem nenhuma política pública para o acesso à inteligência artificial, as desigualdades sociais só tendem a aumentar, porque o mercado por si mesmo ele só atende a quem tem condições financeiras para consumi-lo. Isso é fato. Mas isso também é uma questão que fica em aberto, porque depende muito dos governos e das políticas públicas adotadas em relação ao serviço da inteligência artificial. Quanto mais houver a democratização da inteligência artificial, mais haverá uma redução das desigualdades. Se não houver preocupação dos governos com isso, é claro que tende a provocar mais exclusão e desigualdade. Essas são as nossas referências. E muito obrigada.